As estacas aqui são muito finas, elas quebram muito rápido. Quanto custa a gente recuperar 1 quilômetro de cerca? Se você fizer com a cerca elétrica, você vai gastar cerca de 25% desse valor. Fala pessoal, vocês estão bom? Saindo aqui da fazenda, fim de expediente, e eu deparo aqui com uma cena que eu queria aproveitar para fazer uma resenha. Vocês estão bom ou não? Primeiro cumprimentar, né? Não sei se eu tinha cumprimentado vocês, mas cumprimento de novo. Estamos aqui, ó. Essa área, pessoal, é a chegada da fazenda. Então a gente tem essa estradinha com alguns quebra-molas, assim que a gente fala, lombadas. No sul eles falam muito lombada, né? Só costumo falar lombada. Eu nasci em Curitiba, galera. Então na minha época de infância era lombada que chamava. Depois eu mineirei mesmo, aí virou quebra-mola, né? Vocês sabem por que chama quebra-mola, né? Não precisa explicar não, né? Passa correndo que quebra-mola. Expliquei. Olha aqui, essa área aqui, ela é muito interessante porque, para mim, isso daqui foi o coração do manejo na fazenda. Foi aqui que a gente começou a aprender manejo de pastagem. Foi nessa área de Mombaça, que é um capim que muitos pensam assim, cara, um capim é excepcional porque ele produz muito e tal, Mombaça é top, eu tenho que pôr na fazenda, pôr em muitos lugares da fazenda, mas não é assim. Você tem que ter uma aplicação muito específica para ele, porque ele é um capim de alta explosão, né? Na época da água ele vem, ele rebrota muito rápido, mas ele sente muito também no frio e com a seca. Então ele precisa bem daquele período dele, da época das águas, para ele girar, e para ele crescer muito rápido, você ter essa reposição de forragem, ele valer a pena, você tem que fazer um manejo muito correto nele, altura de entrada e saída, você ter ali um manejo certo para que ele consiga rebrotar. Se você rebaixar ele demais, ele vai demorar para vir, se você rebaixa ele na altura certa, ele vai perfilar direitinho, ele volta numa altura legal, com os nutrientes bacanas ali, adequados para o gado produzir bem. No caso aqui, o nosso manejo começou no leite, então você sente muito bem quando você está acertando o manejo no leite, porque a vaca ela quebra o leite ou ela aumenta o leite de acordo com o seu manejo de pastagem. Você está manejando beleza, ela começa a aumentar. Se você fizer manejo errado, ela está comendo mal, ela começa a mostrar no tanque. Mas eu não quero falar do capim hoje, acabei que eu falei um pouquinho, eu queria falar sobre a questão do manejo. E quando eu falo de manejo, hoje eu não penso em manejo com muita eficiência sem a cerca elétrica. Apesar que durante a seca a gente não utiliza manejo com cerca elétrica móvel, por exemplo, a gente não fica trabalhando muito o gado desse jeito. A gente costuma aqui, pela extensão de área, a gente costuma soltar o gado em grandes áreas e ir manejando com o próprio suplemento para o gado ir pastejando em volta. Isso vai de acordo com cada estratégia de fazenda. Mas eu queria mostrar o seguinte, essa área aqui, por exemplo, é uma área de 15 hectares, esse pasto aqui, e a gente divide ele em 4 a 5 parcelas para, durante as águas, conseguir pastejar com eficiência. Então a gente passa ali o eletrochoque, vem lá de baixo, fazendo parcelas compridas, assim, como se fossem retangulares, e a gente vai trocando o gado de piquete em piquete. Quando você fala em rotacionado, não quer dizer, gente, que tem que ser um dia cada piquete. Significa que você tem que ter oferta de forragem adequada para o seu animal. Então, você colocou os animais numa área X, você tem que manter eles ali até que a altura de passeio esteja ok, de acordo com o capim que você utiliza. Você consegue pesquisar isso em vídeos, internet. Recomendo muito o Instagram da professora Janaína, Forragicultura e Pastagem. Ela ensina muito sobre você utilizar o pasto como fonte de renda na fazenda, tá? Você usar ele de uma forma inteligente. O gadinho tá subindo ali, já tá indo pastejar lá em cima. E onde que eu quero chegar? Você tem cerca fixa aí na sua fazenda, convencional, digamos assim, e de repente quer começar a utilizar a cerca elétrica, né? Ou seja, para você puxar, você passar um ramal de cerca elétrica aqui, um fio de choque, para você derivar para as outras cercas que você vai fazer móvel, fixa. Ou, nesse caso aqui, foi quando eu comecei a utilizar, se você já tem uma cerca derramada, que a gente fala. Vou mostrar aqui, ó. As estacas aqui são muito finas, tá vendo? Elas são muito finas. Então são estacas
que elas eram muito utilizadas na época do gado de leite, colocaram elas por oportunidade. A gente tinha uma plantação de maracujá, isso foi aproveitado, enfim. E o que acontece? Elas quebram muito rápido. São estacas que acabam sofrendo pressão do gado, querendo pastejar fora, alguma coisa assim. O gado vem, encosta. Tem gado que assim, ele enfia a cabeça, começa a forçar a cerca e acaba quebrando, porque ela vai apodrecendo, ela é muito fina. Então, quanto custa a gente recuperar 1 quilômetro de cerca, né? Hoje, para você montar um quilômetro de cerca, contando arame e tudo mais, a gente está em julho de 2023, você vai gastar aproximadamente de 12 a 15 mil reais, dependendo do tipo de estaca que você usa. E se você fizer com a cerca elétrica, você vai gastar cerca de 25% desse valor em cerca, fora o aparelho. Lembrando que o aparelho você coloca e dali ele é uma bomba, ele vai pulsando. Quanto mais cerca você fizer, mais vai diluir o custo dele. Lembrando que você vai atingir sempre o limite de voltagem na cerca que o aparelho aguenta tocar. Então, você chegou lá depois de 10 km, 5 km, mediu lá no fim da cerca, não está dando 4.000 volts, que é em torno do mínimo aí que o gado precisa para respeitar a cerca, você vai precisar do aparelho mais potente. E aí você vai determinando qual aparelho você precisa, tá? Nesse caso, o que eu fiz? Eu comecei a colocar uns isoladores aqui, tipo W, que a gente chama, para passar um cordão de choque. Tá vendo aqui? Eu passei um arame de choque pelo lado de dentro, com esse isolador aqui, tipo W, que a gente chama. Por que ele é tipo W? Porque você consegue fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar com a mão. Você consegue? Aí, ó. Você consegue tirar, tá vendo? Você tira e coloca o fio, ó. Ele não passa dentro. Qual que é a vantagem desse isolador? Ele mantém o arame fora e você consegue tirar e colocar. Então você tem que mover uma estaca, tem que fazer qualquer reparo, você consegue. Se você fura a estaca e passa mangueirinha, a mangueirinha fica lá dentro da estaca, com o tempo ela vai andando. Ela anda, quando ela sai, ela perde o isolamento, tá? E ela também ali vai acumulando umidade, o que vai prejudicar o arame, provavelmente vai acabar enferrujando ali dentro da mangueirinha. Não quer dizer que não funciona, quer dizer que já existem ferramentas melhores do que a mangueirinha para você trabalhar. Principalmente essa questão de você poder passar o arame todo por fora, colocar, tirar. Quando a mangueirinha não, você tem que sair como se fosse costurando todas as estacas, né? Então, o que eu quero mostrar aqui no fim dessa fala toda é que eu utilizei a cerca elétrica para poder retardar uma manutenção na cerca física. E que não necessariamente eu tenho que fazer ela física. Eu vou aqui depois remontar ela toda elétrica. Então hoje eu estou com a minha central desmontada de choque, de várias modificações que a gente está fazendo na fazenda, vocês viram. Então eu vou reconstruir a central de choque e refazer essas cercas, utilizando os próprios arames que estão aqui. Aqui são os E700. Vou tentar utilizar os arames que não estão enferrujados e tudo mais para melhorar, né? Essa questão da condutividade. E vou trabalhar aqui provavelmente com 3 arames, 3 cordas que a gente fala. Eu vou ver, dependendo da aplicação aqui, eu não lembro de cabeça, se a gente vai trabalhar com 2 positivos e 1 negativo ou o inverso, certo? O positivo é o que vai ao choque, o negativo é como se fosse o terra, né? Que aí o gado encosta no choque e no terra, ele vai levar o choque. Então, aqui foi o início de todo o manejo. Achei legal de eu parar aqui, porque me veio toda essa história na cabeça de como eu comecei a usar cerca elétrica na fazenda e como eu comecei a ver melhor o capim como ferramenta para ganhar dinheiro na fazenda. É o alimento mais barato que a gente tem. Ele está aí, se você cuidar, manejar bem, ele vai te dar retorno. E a cerca elétrica ela vai te ajudar no momento de crise, por exemplo, de cerca ruim que você tem. Você passa um aramezinho de choque, você vai gastar pouco, vai resolver seu problema. E aí, outra função é essa que eu falei, de você conseguir manejar, botar o gado lá dentro do seu pasto onde você quer, através do eletroplástico, são aquelas cordinhas. Funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. No último vídeo eu falei sobre você ter um beco, vou mostrando o curral, um beco com cerca elétrica. Essa largura aqui eu acho legal. Olha isso daqui, a largura desse corredor. Se lá, entrando para o curral, volta aí no último vídeo, eu tivesse um beco dessa largura, eu trabalharia com cerca elétrica. O meu beco lá tem metade dessa largura. Então, para eu trazer aí 200 animais, 300 animais, já fica um pouco complicado, porque ele começa a esbarrar na cerca, o outro vai empurrando, ele vai tomando choque e não tem para onde ele ir, porque um está empurrando o outro. Entendeu? Então, aqui já dá para eu trabalhar essa cerca toda, quando eu for refazer, em cerca elétrica.
ao invés de eu ter que comprar esse tanto de estaca que está aqui, olha as estacas fininhas, eu teria que comprar estacas mais grossas para colocar nessa mesma distância. Enquanto da cerca elétrica eu posso botar essa estaca, pular 20 metros, botar outra. Eu consigo fazer isso com o choque. Então aí que vai vindo essa economia de 25% que a gente fala aí aproximadamente da cerca elétrica, de você poder espaçar mais as estacas. Estaca fina desse jeito aqui vai aguentar na cerca elétrica, porque a cerca elétrica ela não precisa suportar a pressão do gado. Ele vai encostar, tomar o choque, vai repelir ele, entendeu? A cerca física você tem que ter estaca mais robusta, mais cordas de arame. Corda de arame é engraçado, né? Mas a gente fala assim na fazenda, para poder conter esse animal. A cerca vai brigar com o animal. A elétrica ela vai repelir o animal. Então pensa nisso, é uma boa alternativa na fazenda a cerca elétrica, desde que você comece a dominar alguns conceitos e começar a desenvolver a ideia dentro da sua fazenda como que ela seria útil. Porque às vezes você vê na fazenda do outro, não vai ter nada a ver com a sua realidade. Então, não adianta tentar aplicar o que o outro faz na sua, entendeu? É igual eu falei, esse corredor aqui é largo, eu colocaria cerca, eu vou colocar cerca elétrica, se eu passasse com gado aqui direto, estava tranquilo. Agora um corredor mais estreito, que eu vou levar para curral muitas cabeças, eu prefiro não colocar. Ah, Viana, mas eu tenho na minha fazenda estreito com choque. Beleza, eu prefiro não, né? Então a gente tem aplicação de ferramenta para tudo. Você não precisa de abolir todas as cercas na sua fazenda, não precisa de colocar tudo elétrico e nem tudo físico, digamos assim, fixa, né? De arame liso. Você pode fazer um mesclado, cara, e vai muito bem. Trabalha com inteligência. A cerca elétrica, ela te permite, entre aspas, é como se fosse assim, não é gambiarra no sentido de mal feito. Mas o que eu digo é a versatilidade, essa é a palavra, versatilidade de você fazer um manejo do jeito que você precisa. Como eu disse, aqui eu posso ter um arame desse daqui, ó, tá desligado, né? Ele estaria todo esticadinho aqui, tá vendo? Esse aqui poderia ser uma linha mestra, que daqui eu amarro, eu vou grampear aqui uma cordinha, né? Um eletroplástico, e vou puxar reto até lá naquele poste, por exemplo. Eu puxo o carretel até lá e depois eu desço na diagonal até ali embaixo. Eu quero que o gado pasteje só aqui. Se eu for plantar eucalipto igual eu plantei ali, eu posso plantar uma fila de eucalipto e passar 2 eletroplásticos aqui e eu tô protegendo minhas mudas, sabe? Então essa que é a questão. Você tem inúmeras possibilidades de trabalho com a cerca elétrica e também ela em conjunto com a cerca fixa. Eu acho que seria isso, cerca fixa que a gente falaria normal, óssea. A elétrica pode ser fixa também, né, gente? Como é que eu chamo? A cerca convencional. Cerca convencional, cerca elétrica. Cara, dá para trabalhar muito bem. Então repensa. Quando você estiver na sua fazenda e tiver que refazer uma cerca, ou você precisa de fazer alguma divisão, alguma partilha aí dentro de um piquete, pensa bem, pesquisa uns vídeos aí. Eu recomendo muito você pesquisar a utilização do fio eletroplástico para divisão de piquete com carretel. Cara, isso ajuda demais, barateia demais o custo. Tem vídeo meu aqui no canal com eletroplástico protegendo as placas solares. Estão até hoje lá, não fiz a cerca convencional ainda em volta. Elas estão protegendo legal, não tem problema com painelzinho solar móvel. Então tem muita solução para você gastar menos na fazenda. Mas antes de você comprar, pesquise. Veja muito bem a técnica para ser aplicada, ver se você vai dar conta de fazer isso. Se não é você vai dar conta de explicar isso para os seus colaboradores, senão você pode jogar dinheiro fora e ficar frustrado com a tecnologia. Então é muito importante você buscar a informação primeiro, viu aquela informação, você fala assim, pô, dá para eu usar assim, assim, assim na minha fazenda. E aí você vai lá, compra um pouco de material, faz um teste, dali você começa a expandir esse funcionamento. Vale muito a pena, você vai economizar tempo e vai economizar dinheiro também, te garanto, tá bom? Então, deixa eu seguir para casa aqui. Eu parei aqui só para fazer esse bate-papo com você rapidinho, para explicar essa questão da cerca elétrica, me veio aqui na cabeça. E no próximo vídeo a gente continua com algum outro assunto interessante aí para sua fazenda, tá bom? Aquele abraço, não esqueça de se inscrever se você está assistindo esse vídeo, assiste outros, ou caiu de paraquedas no canal, inscreva-se. Sempre falo isso no vídeo, mais de 70% das visualizações aqui no canal são de não inscritos, né? Então, a gente já está aí hoje com 56 mil inscritos, se eu não me engano.
Se você que está assistindo puder se inscrever, ajuda demais. A gente eleva o número de inscritos no canal. Acho que isso aí é o mínimo aí que cada um que assiste poderia fazer para retribuir essa disponibilidade, esse carinho que a gente tem em gravar vídeo. Ajuda a gente aí também a crescer com as parcerias e tudo mais. Não é não? Então, aquele abraço, até logo, até o próximo vídeo.